Caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui na internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. E hoje faço o convite que nos permitamos uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje quero falar com vocês sobre o Evangelho de Marcos. O texto de Marcos é considerado o mais antigo. Poderia ter sido escrito na Galiléia ou em Alexandria ou até mesmo em Roma. Aceita-se que Roma foi a localidade mais provável e que Marcos teria como público destinatário os chamados cristãos romanos, no período da grande perseguição na capital do Império, por volta do ano 64 d.C. Acredita-se também que o público de Marcos vivia fora da Palestina e a maioria dos destinatários era, em geral, formada por os não-judeus. O Evangelho de Marcos é o mais breve dos evangelhos, dos textos religiosos que nós temos a oportunidade de conhecer. Todos eles, evidentemente, esses textos inspirados por Deus. O Evangelho de Marcos ele é conciso, ele é repleto de ação. E uma característica que seria cativante para a mente prática dos romanos, para quem, sem dúvida, foi originalmente escrito. E a parte dedicada do Evangelho de Marcos aos atos de Jesus, em comparação com as suas palavras, é o maior no Evangelho de Marcos do que nos outros. 18 milagres são registrados, em contraste com apenas 4 parábolas completas. Nota-se um grande número, um número excepcionalmente de relatos da expulsão de demônios, os obsessores, por parte de Jesus. E a mensagem do Evangelho de Marcos foi escrita na forma básica lá do grego, digamos, antigo, o chamado grego helenístico, que nada mais era do que uma forma popular, né, do grego que emergiu na pós-antiguidade chamada clássica, lá na região mediterrânea oriental. E apresenta esse evangelho uma tese central, aonde Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é afirmado logo no início do Evangelho de Marcos. E à medida que a história é desenvolvida, Marcos mostra como Jesus foi proclamado Filho de Deus pelos demônios, no nosso entendimento, né, os perseguidores, os obsessores, que possuíam conhecimento sobrenatural. Marcos transmite, todavia, a ideia de que Jesus não se revela diretamente ao povo como sendo o Messias aguardado pelo povo judeu. É uma suposição que parece ter algum fundamento, segundo, digamos, os estudiosos do Evangelho. Por quê? Lá na antiguidade, era comum o desprezo pela ostentação injustificada. Em segundo lugar, esse fator é provavelmente o mais importante, que é a missão de Jesus. E era completamente distinta de todas as perspectivas políticas a respeito do Messias que circulava na época. Assim, a denominada identidade messiânica era uma categoria inadequada para ele, até que pudesse, digamos, definir por meio da natureza da sua missão. E esta missão só poderia ser entendida de modo retrospectivo, à luz da sua morte e da ressurreição. E diferente de biografias comuns, vale destacar que o Evangelho de Marcos não relata nada acerca do nascimento de Jesus, o que é relatado em Mateus, em Lucas,
Não se fala sobre o crescimento e a aparência, tampouco especifica a duração do ministério público de Jesus. Não faz referência à sua idade nem à época da crucificação. E cerca de um terço do relato de Marcos é dedicado à descrição dos 8 dias entre a entrada de Jesus em Jerusalém, montado lá no jumento, até a sua ressurreição. E como fechamento das ideias estudadas nessas primeiras reflexões sobre o Evangelho de Marcos, vamos lembrar algumas sábias ponderações de Leon Denis, que ele fala a respeito do Cristo de Deus, quando nos diz: o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontravam nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar. Ele irá ao sacrifício de sua própria vida oferecer em holocausto a fim de reerguer a humanidade. Que lindas palavras! Muito interessante essas ponderações. O que Jesus chamava pregar o evangelho do reino de Deus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e a crença num Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos, muitos deles distribuíam com prudência, o Cristo ele espalhava esses ensinamentos pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre o nosso planeta Terra, que nada, absolutamente nada sabiam do seu destino e que esperavam, na incerteza ou no sofrimento, uma palavra nova, uma palavra de esperança que pudesse consolá-los e reanimá-los. E essa palavra, esse ensino, distribui Jesus de uma forma brilhante, até o sacrifício da sua morte, simbolizado pela cruz, que traz, à época, basicamente, a associação ao sacrifício de Jesus. Mas esse sacrifício é um sinal de elevação do Mestre, tirando, basicamente, o aprendizado a cada um de nós, para que possamos, com o seu sacrifício, termos melhores acessos à vida eterna, à vida das almas regeneradas. Bom, queridos amigos, é essa mensagem singela que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou desta mensagem, se você acredita que ela fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Fazendo seus comentários, compartilhe essa mensagem cristã. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.